Bem, boa tarde, Sakamoto aqui. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa com relação ao Supremo daqui para frente. Tem muita gente, o Supremo ele assumiu para si um papel central para bloquear, digamos, as aventuras antidemocráticas, né, e anticonstitucionais que foram promovidas pelo governo anterior. Isso fez com que este governo, aquele governo, na verdade, comprasse uma briga, houvesse ataques pessoais, né, e tudo isso mais, como a gente viu. Por outro lado, houve de grupos, inclusive garantistas, reclamações de que o ministro Alexandre de Moraes, ao chamar para si a responsabilidade exatamente de evitar essas ações golpistas, né, teria acabado extrapolando um pouco, né? E aí tem o próprio inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, a demora para eles serem concluídos e tudo isso mais. E tem muita gente que levantou o risco disso para o futuro, né? Que você muda, inclusive, de repente, a orientação da corte com relação à garantia de determinados direitos fundamentais, no intuito de, ó, precisamos tomar algumas interpretações novas para poder avançar e garantir a República. Como é que você vê isso? Você vê que os caminhos que foram tomados para proteger a democracia podem causar problemas no futuro para a democracia? Veja, Sakamoto, essa questão é de suma importância e, como eu sou o que mais escreve sobre isso todas as semanas, só na Lava Jato foram 120 textos, enfim, e esse é um assunto que eu enfrentei de plano. Tudo começou, veja como começam as coisas. O protagonismo do Alexandre de Moraes, ele se dá, e o protagonismo do próprio Supremo se dá, Sakamoto, por causa da inércia do Ministério Público. Veja, quando a Suprema Corte foi atacada, a gente chama isso de contempt of court, que são os ataques à Corte, a Corte tinha que ter sido defendida pela procuradora de então geral da República, que não o fez. O que faz o Supremo Tribunal? De novo, o sistema tem mecanismos de defesa, é darwiniano, as espécies elas se adaptam. O que fez o Supremo? Sacou o seu regimento interno lá de trás e disse, olha, eu tenho esse mecanismo, vou utilizar, Toffoli nomeia Alexandre relator, começa aquilo no inquérito, que depois ele é um inquérito holding, mãe, e todos os demais foram sendo postos de novo, porque o Ministério Público deveria ter a todo tempo, desde o início, feito o seu protagonismo. Mas o Ministério Público ficou ausente muito tempo. O Ministério Público, digamos assim, renasceu em 8 de janeiro. Até então, estava com sérios problemas na República. Isso fez tudo por quê? Não há espaço vazio de poder. O Supremo Tribunal assumiu, inclusive, naquele momento, e aí vem as críticas que aí se fizeram, mas é possível defender sistemicamente a posição do Alexandre de Moraes e do Supremo, porque por 9-1 disse que era constitucional o uso daquele regimento interno. Porque tudo que nós estamos falando está preso naquele regimento interno, o Sakamoto, que diz quando o Supremo Tribunal é atacado, ele pode se defender, entre aspas, é mais ou menos isso. Aí ele, então, usou esse inquérito. Bom, tudo o que aconteceu depois foi uma espécie, são efeitos colaterais daquele primeiro. O senhor não vê, então, excessos? O senhor não vê excessos por parte de Moraes? Não vejo excesso e essa é uma questão. A Suprema Corte tem 6 grandes decisões que salvaram a democracia e salvaram a República. Isso é muito importante dizer. Por quê? Porque hoje, quando nós falamos no constitucionalismo do mundo, e a Constituição é um remédio contra maiorias e o Estatuto Jurídico do Político, nós temos que ter em mente uma coisa muito importante. Países periféricos com passados complexos como o nosso, que não resolveu seus problemas, por exemplo, Argentina, Uruguai e Chile resolveram seus problemas com o passado e hoje vivem em paz, por exemplo, com os militares. O Brasil quase levou um golpe de Estado, por quê? Porque não resolveu o seu passado. Isso aumenta o papel. Veja, o papel
de protagonismo da Suprema Corte brasileira é muito maior do que todos os países da América Latina. Por quê? Porque as demandas se colocam para ele como protagonista. Aí, digamos assim, grandes autores do mundo todo dizem: países periféricos terão cortes constitucionais fortes na medida em que as demandas pela democracia aumentam e colocam os Supremos Tribunais contra a parede. E isso fez com que, por exemplo, o Supremo Tribunal assumisse esse protagonismo. E são placas tectônicas da democracia que, na normalidade institucional, volta ao seu leito normal. O Supremo ainda não voltou ao seu leito normal porque continua chovendo muito na serra. Chove muito na serra, aumenta a água do rio, a enchente ainda não terminou, o Supremo ainda não navega em águas tranquilas e nem o Brasil. Então, é isso que é o papel... E por isso essa escolha é tão difícil de Lula nesse momento, como o senhor diz, né? Por isso mais aí, isto, por quê? Porque o ministro tem que ter o tamanho disso tudo, porque hoje o Brasil é um regime presidencialista. O senhor aceitaria o desafio se for convidado? Com muito prazer, com muito gosto. Essa é uma tarefa para a pátria, para a República. Por quê? Porque há que se ver qual é o papel da Suprema Corte. E não adianta simplesmente achar que a Liga da Justiça, trazida para dentro do Supremo Tribunal, né, o Batman, bom, já até, enfim, não quis fazer nenhum trocadilho com isso, mas Superman ou outros, porque tem que entender como funciona o direito. E aí você tem que... O Supremo Tribunal é um tribunal que, num regime presidencialista, é diferente do parlamentarismo. Todos os tribunais do mundo têm menos poder que o Supremo. Por que no Brasil é tanto? Porque quando tem duas vontades gerais, Sakamoto, executivo, metade mais um, tem legitimidade. Parlamento, vontade mais um, a maioria. Quando eles entram em atrito, quem resolve o problema é chamado? O Supremo. O Supremo não bota um outdoor dizendo assim: deferimos habeas corpus ou medidas de segurança, mandados de segurança em liquidação. Entra com ação direta em constitucionalidade e ganhe uma de graça. Não tem isso. Então, porque o Supremo não age sem que ninguém vá lá. Alguns partidos dizem: mas o Supremo está muito protagonista. Mas também todos os dias vão ao Supremo. No Brasil, e esse é o escândalo, um menino que é preso com 1,5 gramas de maconha, pego pela polícia, processado pelo Ministério Público, condenado pelo juiz, condenado pelo tribunal, passa por todo mundo, chega no Supremo Tribunal. O escândalo não é o fato. O escândalo é como isso pode chegar à Suprema Corte. Sim, e aí acionar esse excesso, por isso também essa confusão toda. Olha, eu vou pedir licença ao senhor, eu agradeço demais a sua entrevista, que a gente tem notícias quentes vindas lá de Blumenau nesse momento, que é um assunto gravíssimo no nosso país também neste momento, e vamos acompanhar aí, quem sabe o senhor vai ser indicado ou não, vamos ver o que vai dar. Doutor Lênio, muito obrigada pela sua entrevista, até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos, obrigado Juliana, Leonardo, Fabiola, Carla, um prazer, sempre à disposição.